Olá pessoal, bom dia. Eu sou o aluno Tiago Oliveira Souza e eu vou dar seguimento na segunda etapa do vídeo sobre a visita técnica da Fazenda das Aroeiras, localizada em Moema, Minas Gerais, plantação de banana, proprietário seu Altair. Agora vamos dar seguimento falando da matriz SWOT, que seria as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. As forças são a alta produção, mercado consumidor fixo, fácil escoamento da produção, fácil manejo das bananeiras e abundância de água e baixo custo. As fraquezas são a falta de mão de obra, baixa mecanização, irrigação não ideal, manejo de fitotratamento não ideais. E as oportunidades são a irrigação por gotejamento, expandir a uma maior área o bananal, contratar mão de obra, realizar cobertura vegetal, utilizar insumos fitotratantes, análise de solo, realizar uma boa calagem, investir no berço de mudas por clonagem. E as ameaças são a alta incidência de cigatoca, doença da banana, plantas infectadas, o descarte incorreto das partes doentes, solo deficiente de nutrientes, que pode acarretar em mais possíveis doenças, e a baixa ingestão de água das bananeiras. Agora, falando dos manejos recomendados, o primeiro deles é a poda, que seria remover as folhas mortas, infectadas e danificadas, que apresentem tonalidades amarelas ou marrons. Também é válido retirar folhas que estão tocando o solo e rebentos laterais. Essas práticas de poda vão ajudar a controlar o crescimento, manter a uniformidade da plantação e promover uma melhoria na produção dos frutos. A melhor época para se podar a bananeira é durante a estação seca, o verão, o inverno, para evitar doenças e ter uma melhor cicatrização. Os cuidados fitossanitários seriam usar mudas certificadas, cultivar variedades resistentes, plantar com espaçamento adequado, usar cobertura vegetal e rotacionar culturas. Fazer também o controle de pragas no gorgulho da bananeira, usando iscas, biológicos, nematicidas e inseticidas. É importante também realizar inspeções, desinfecção de ferramentas, vigilância fitossanitária, a fim de manter a saúde do bananal estável sem necessidade de grandes correções. Agora, falando da adubação, o ideal é aplicar um calcário dolomítico com 25 a 30% de cálcio, 12% de magnésio, para poder elevar a saturação de bases a 70% e corrigir a acidez, deixando o pH entre 5,5 e 6,5. É recomendado usar de 1 a 3 toneladas por hectare de calcário, dependendo da análise, e incorporar no solo por escarificador. Adubar com esterco as covas, usando cerca de 10 a 15 litros por cova. Fazer uso de insumos que contenham 18 a 20% de fósforo, de 50 a 100 gramas de potássio e cerca de 2 kg de boro e 10 kg de zinco, aplicando todas essas medidas por hectare. A adubação de cobertura ela deve ser parcelada em 3 ou 4 aplicações anuais, ajustando as doses conforme a fase de crescimento, que é 12 meses, usando 150 kg por hectare de nitrogênio e auxiliando isso com ureia ou sulfato de amônio, e também aplicando 300 a 600 quilos por hectare de potássio e ajustando conforme a análise do solo. E por fim, aplicar adubos foliares ricos em micronutrientes como boro, zinco e magnésio quando for detectadas deficiências específicas, especialmente durante o crescimento vegetativo. A respeito da irrigação, ela deve ser feita por gotejamento, que entrega água diretamente à zona radicular, reduzindo perdas por evaporação e escoamento. E os hormônios a ser utilizados, o melhor seria as auxinas, que elas vão estimular o alongamento celular, promover um bom crescimento vegetativo e são essenciais para a formação de raízes e o desenvolvimento de brotos laterais. E também será necessário o uso de citocininas, pois elas promovem a divisão celular e o desenvolvimento de brotos, estimulando o crescimento foliar e a produção de frutos. O biofertilizante a ser recomendado é usar o que é a base da casca de bananeira, rico em potássio e nitrogênio, melhorando a estrutura do solo e a atividade microbiana. Aplicar em torno de 100 a 200 gramas por planta ou misturar bem na cobertura vegetal radicular. Para concluir esse trabalho, é concluído que ele expôs tudo o que foi proposto, desde apresentar propriedades, expor os pontos positivos e negativos, sugerir melhorias para a propriedade e produção, desde os métodos iniciais de tratamento aos finais, que é o que chega na mão do consumidor.
e é notório que a fazenda necessita de melhorias em diversas áreas, manejos e questões citadas, porém não são problemas distantes e difíceis de se resolver, uma vez que houver uma aceitação do produtor e uma boa assistência técnica e consultoria agronômica, sendo apenas esses os empecilhos para os métodos novos serem aplicados, com o objetivo final de alcançar uma maior produtividade com um menor custo de manutenção, um maior capital de giro e, consequentemente, uma produção com maior qualidade e maior mercado consumidor. Deixo aqui meus agradecimentos ao produtor, seu Altair, agradecimento ao professor e agradecer por ter agregado bastante conhecimento a esse trabalho a respeito do cultivo do bananal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.